Olá pessoal, vamos falar um pouquinho de uma coisa chamada histologia. Histologia, o que significa histologia? Bom, histologia é a união de duas palavrinhas. Histologia é a união da palavrinha histo, que significa tecido, e logia, que significa estudo. Então, ao pé da letra, histologia seria o estudo dos tecidos. Mas o que são tecidos? Tecidos são conjuntos de células. Todo ser vivo pluricelular, ou praticamente todos, animais, vegetais e outros seres vivos pluricelulares, as células se reúnem para formar os tecidos. Então, histologia seria o estudo dos tecidos, dos conjuntos de células que formam os órgãos de todos os organismos vivos. Vamos continuar? Então vamos lá. Já que nós falamos disso, é o ramo da biologia que estuda os tecidos, tá? E tecidos são especializações de células que dividem trabalho, né? Tem formas e tamanhos diferentes, arranjos característicos. Isto é tecido, isto é histologia. E nós estamos começando a estudá-lo agora. Vamos lá? Então vamos começar a falar de... Vamos lá, o que nós vamos falar? Dos tecidos básicos? Quais são os tecidos básicos nos animais que o ser humano se encaixa neles, né? Nós também somos animais, né? Então, os tecidos básicos animais temos o tecido epitelial de revestimento, que vai forrar, vai revestir externa e internamente os seres vivos, os animais e o ser humano. Nós temos também o tecido conjuntivo, que tem várias funções, mas uma das funções principais do tecido conjuntivo é preencher os organismos, né? Preencher, ocupar espaços. Nós vamos falar do tecido conjuntivo também mais para frente. E o tecido muscular, que é um tecido que tem a função de promover os movimentos do organismo, tanto de locomoção quanto não, aqueles movimentos que não são de locomoção, movimentos internos do organismo, todos com tecido muscular. E o tecido nervoso, que é um tecido que faz os contatos, as comunicações entre as diversas partes do organismo, é um tecido que faz a captação de informações e a transmissão de informações, tecido nervoso, certo? Então, o tecido nervoso é um tecido de comunicação. Vamos começar a falar o tecido epitelial, já que nós já começamos com ele ali em cima, né? Então, o tecido epitelial, como é que é o tecido epitelial? Ele é mais ou menos do jeito que vocês estão vendo aí, ó. As célulazinhas dele se colocam dessa forma aproximadamente, tá? Não é exatamente assim, mas é parecido, bem poliédricas. Característica geral, vamos ver. Então, a característica geral são as células do jeito que eu coloquei. Vamos colocar de novo para vocês verem. Então, as célulazinhas, células aqui, justapostas. O que é justaposta? Uma grudadinha na outra de tal forma que elas ficam com formato bem geométrico, tá vendo aí? Então, isso aí é uma célula justaposta a outra, com pouco ou nenhuma substância intercelular, ou seja, aí onde está a setinha vermelha, não tem praticamente nenhuma substância ou não tem nenhuma substância, uma célula é realmente grudada na outra. Então, tem pouca ou nenhuma substância entre as células. Só que com isso não permite que tenha vasos sanguíneos, então é um tecido avascular. Por não ter vasos sanguíneos, é difícil receber oxigênio, receber nutrientes, né? Então, quem faz a nutrição, quem traz oxigênio para o tecido epitelial, é o tecido que está logo abaixo dele, ou logo ao lado dele, né? É um tecido que ajuda, que promove a oxigenação e a nutrição, é o tecido conjuntivo. Ele que vai trazer a nutrição e a oxigenação para o tecido epitelial, certo? É um tecido que auxilia, certo? Porque o tecido conjuntivo tem vasos sanguíneos, né? Então, o tecido epitelial depende do tecido conjuntivo para receber seus nutrientes. E por isso que ele tem poucas camadas de célula, né? Ou só uma camada de células, para facilitar esse transporte para todas as células. Vamos falar dos tipos básicos de tecido epitelial. O tecido epitelial tem básicos, né? Tem dois tipos básicos. Esse é um deles, que é o tecido epitelial de revestimento, que reveste, forra externa e internamente o organismo. Aí você tem vários tipos, a epiderme da pele, as mucosas, etc. São tecido epitelial de revestimento. Ele vai forrar, ele vai revestir
partes do organismo. E nós temos um segundo tipo de tecido epitelial, além do de revestimento. É um tecido que vai formar as glândulas, é o tecido epitelial glandular. E aí vocês estão vendo algumas glândulas, são glândulas endócrinas essa daí. O hipotálamo, a glândula pituitária, a tireoide, paratireoide, são glândulas, testículos, ovários, glândulas que são formadas pelo tecido epitelial também. Certo? Tecido epitelial glandular. Vamos falar então um pouquinho de tecido epitelial de revestimento. O que você acha? Vamos falar um pouquinho dele? Então, tecido epitelial de revestimento. Revestir é forrar, né? Então, qual é a função? Revestimento. Olha lá, função revestimento. Forrar, encapar o organismo, né? Isso da proteção também facilita muitas coisas. A pele não é um tecido, tá? Mas a pele contém tecidos. E o tecido de revestimento, né, que nós temos na pele é a epiderme. Logo abaixo da epiderme tem a derme e hipoderme, que são tecidos conjuntivos. Mas a epiderme da pele é um tecido de revestimento. A pele é um órgão, a epiderme é um tecido. Entendido? E a mucosa? A mucosa, sim, é um tecido de revestimento interno. Você vai ter mucosa na boca, ânus, vagina. São mucosas, são tecidos de revestimento também diferentes da epiderme, mas que também têm a função de revestir, forrar, encapar os organismos. E as serosas? São revestimentos internos também, mas que não têm contato com o meio externo. Aqueles que revestem os órgãos externamente, por exemplo, a pleura dos pulmões, o peritônio que forra os órgãos do abdômen, principalmente os intestinos. Então, pleura e peritônio são serosas, são tecidos de revestimento de órgãos. Esse revestimento externo de órgãos, certo? Mas eles são revestimentos internos do organismo, entendido? Para a gente dar uma olhadinha, eu pus algumas fotos agora, vamos ver algumas fotinhos de tecidos epiteliais. Aí temos alguns deles, olha, em fotos de microscopia. Sempre as partes onde as células estão mais grudadinhas ou mais juntinhas, que são tecidos epiteliais, tá? Então tem várias fotos. Aí temos uma análise também da pele, né? Mostrando a pele, a parte mais externa, mais ali de cima da pele, a parte externa, onde você vê a camada de células mortas, depois você vê um monte de ondinha embaixo, ali é o final do tecido epitelial, tá? Abaixo já não é tecido epitelial, já onde tem os vasos sanguíneos, etc, é tecido conjuntivo. Abaixo ainda é um outro tecido conjuntivo, que é a hipoderme, e mais abaixo vem uma camada de músculos, mas é a camada externa que nos interessa, essa camada externa que se chama epiderme. Essa é a epiderme da pele, né? Esta é a pele cortada você vê lateralmente, não um corte que você vê, corte lateral, você vê exatamente a parte externa que se chama epiderme. E também, já que falamos da pele, vamos falar um pouquinho de mucosa, né? Aí vamos falar um pouquinho da mucosa, eu vou mostrar uma mucosa oral, né? Mostrando o lábio. Essa é a mucosa. É diferente da epiderme, não tem camada de células mortas. As células são todas vivinhas. É uma proteção, um revestimento diferente, entendeu? Não é a mesma função da epiderme, tá? A mucosa tem outras funções, inclusive de produzir substâncias também, tá? Então, esta aí, ó, que mostrando o lábio para vocês aí, é a mucosa. A mucosa tem em outras partes do corpo também. Vamos lá? Vamos continuar então. Vamos falar de tecido epitelial glandular, né? Falamos do epitelial de revestimento glandular. A função do glandular é secretar. O que é secretar? É produzir substâncias. Essas substâncias podem ser lançadas para fora da glândula ou podem ser lançadas para dentro do sangue. Então, tem dois tipos de secreção. Secreção externa, tem dois tipos de glândula também, né? E todos os tecidos epiteliais glandulares vêm do tecido epitelial de revestimento. Eles se formam a partir daquele tecido epitelial de revestimento. Se forma a partir dele. Ele é que forma o tecido epitelial glandular. São 3 tipos de glândula. A glândula endócrina, que lança suas substâncias, como eu disse, que são chamadas hormônios, para dentro do sangue, dos vasos sanguíneos. São as glândulas endócrinas. Vamos pôr uma figurinha para vocês verem aqui, ó, as glândulas endócrinas. Eu já tinha visto essa figura: testículo, ovários, tireoide, são glândulas endócrinas, produzem hormônios que são lançados no sangue. E nós temos também a glândula
exócrina. A glândula exócrina é aquela que produz substâncias que vão sair por um duto. Esse duto pode sair diretamente fora do organismo ou para alguma cavidade do organismo. Aí nós temos a lacrimal, que produz a lágrima, a mamária, que produz o leite, e a salivar, que produz a saliva. A lacrimal manda para fora do corpo, a mamária também, e a salivar manda para a cavidade oral, né? Para a boca. Então, são glândulas que têm dutos de secreção. Nós vamos ver já já como é que se formam essas glândulas. Mas existe um terceiro tipo de glândula, uma glândula que tem a mistura dessas duas. Ela é endócrina e exócrina ao mesmo tempo. É a glândula chamada anfícrina. Só tem uma glândula assim. Em todos os animais, no ser humano, só tem uma glândula que é anfícrina. A glândula anfícrina é o pâncreas que vocês estão vendo aí, que tem uma porção endócrina, que lança hormônios no sangue, que esses hormônios são chamados insulina, já ouviram falar? E glucagon, que controlam a quantidade de açúcar no sangue. E uma porção endócrina do pâncreas que lança nos intestinos, vão lançar nos intestinos o suco pancreático que promove a digestão dos alimentos. Então, aí vocês estão vendo o pâncreas, a única glândula anfícrina, certo? É a única glândula anfícrina e vamos ver a formação dessas glândulas. A formação das glândulas se dá assim, ó, tecido epitelial. Esse tecido epitelial de revestimento, ele vai se entranhar, né? Ele vai se embrenhar no tecido conjuntivo logo abaixo, tá vendo? As células do tecido epitelial indo para o tecido conjuntivo. E aí tem dois caminhos. O caminho que vai dar a glândula exócrina, que está na letra B, que é uma glândula que tem um duto de secreção, que vai jogar as substâncias para uma cavidade ou para fora do corpo. E a glândula endócrina na letra C. Essa glândula endócrina lança diretamente nos capilares sanguíneos a substância chamada hormônio. Então é isso. Vamos ficando por aqui, tá bom? Então tá. Então, muito bem, até mais.